Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Hoje estudando novamente o nosso livro Sinal Verde. O pessoal vai entrando, minha mami já entrou, primeirona. Boa tarde, mami, seja bem-vinda. Deixa eu ir mandando mensagem aqui para quem estiver aqui na redondeza e queira ouvir uma palavra, né? De repente. Vamos ver. Mandando aqui um montão. E aí vamos começando, né? Deixa eu anotar o tema, mames. Hoje é o capítulo 29 que nós estamos e se chama Temas Importunos. Ó que legal. Temas importunos. Vamos aqui anotando. Prontinho. Esperar mais um pouquinho aqui, ver se chega mais pessoas, ou se hoje todo mundo tá mesmo pulando o carnaval, será, né? Dentro de casa, tirando aquele cochilo bom depois do almoço, que a gente sabe como é. E vamos esperar mais um pouquinho, né? E eu tô cansada, eu tô bem cansada, que a gente acordou cedo, né, mames? E aí, amanhã fica cansativa. Mas a gente vai seguindo aqui. Rosana, seja bem-vinda, boa tarde. Ed Santos também, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos começar daqui a pouquinho o capítulo 29 do livro Sinal Verde, de André Luiz. E vamos ver, eu tô achando que o pessoal deve estar tirando aquele cochilo pós-almoço, bateu aquela preguicinha, sabe? Aí o pessoal vai acabar entrando um pouquinho mais tarde. Mas vamos ver, né? Vou começando por aqui, porque ele chama temas importunos. Então, André Luiz ontem, né, ele já tava nessa pegada desses pontos aí que deixa todo mundo um pouquinho ouriçado, né? Ele estava falando ontem dos modos desagradáveis, e aí nós também acabávamos lembrando aqui, né? Tudo que era de desagradável, e às vezes a gente, né, por curiosidade ou por mesmo não tá ainda evoluído o suficiente, né, para lidar com isso, a gente acabava ainda vendo como isso era um problema, né? A Rosana aqui lembrando, feriado e não feriado, é uma coisa um pouco estranha, né? Eu tô de férias, então pra mim tá bem no tanto faz mesmo. Mas eu não sei quanto aos outros, né? Como é que tá? A escola do meu filho tá em recesso, pegou os 3 dias para recesso, para a escola se organizar, né? Então a gente não sabe direitinho como que vai ser. E vamos vendo aqui, então. Deise Moraes, seja bem-vinda, boa tarde. Pessoal que for entrando aí. E eu vou lendo, né? Rosemary também, boa tarde. Pessoal surgindo aqui. Eles vão entrando aos pouquinhos, a gente vai dando boa tarde. Então, ontem André Luiz estava nessa pegada, né? Dos modos desagradáveis, todo aquele barulho, aquele estardalhaço, às vezes, que a gente tem que conviver, né? E convivemos assim, né? Tentando controlar nossa paciência, sendo mais tolerantes. Mas hoje é outro tema, ele chama temas importunos. Então são vários temas aqui. De Alves, seja bem-vinda, boa tarde também. E aqui, o que ele faz? Ele vai colocando um tema embaixo do outro. Então, quando a gente pega aqui o texto, não tem muita coisa, ó. Olha o que tem isso. Tem um tema embaixo do outro. É um tema embaixo do outro. Na outra página também tem. É um comentáriozinho e acabou. Em Ladeira, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos aqui. E aí ele vai falando, né? Os temas quais são. E a gente aqui vai refletir. Para ver o que a gente consegue tirar de melhor. Escaramela Borges, seja bem-vinda. Boa tarde. Carol também, boa tarde, Carol. O pessoal tá surgindo aqui aos poucos e a gente vai aqui dando sequência. E aí ele fala temas importunos. Ele começa, primeiro tema,
Vamos ver se vocês concordam. Se tiver mais algum tema importuno aí que vocês se lembrarem, vai falando também. Vamos ver. Depois eu dou um outro lembrete para quem for entrando. Então, primeiro ele fala doenças. Então, é um tema importuno, né? Antes da gente refletir, o que seria um tema importuno? Por que isso te importuna? Por que isso te incomoda? A gente parar para pensar. Porque a gente não consegue, de repente, resolver esse problema? Porque depende da resolução dos outros? Ou porque muitas vezes é uma coisa dentro da gente que a gente não resolveu ainda e isso incomoda quando é falado? Então vamos refletir também para nós o que seriam temas importunos, por que incomoda tanto, né? E eu acho que cada um aqui vai ter uma resposta para isso. Então, às vezes falar sobre doenças para mim, como ele falou aqui, importuno, às vezes não é um grande problema. Mas aí ele continua: crimes, intrigas. Então aí nós já estamos falando em relação aos outros, principalmente. E quando a gente fala em crime, em corrupção, em todo aquele mau uso que a gente tem dos recursos, né? A Eladeira falando atrapalha o nosso caminho, sim, e como atrapalha, né? E a gente se revolta, né, quando vê um crime, uma corrupção, uma coisa que está muito errada. E aí, o que acontece? A gente se revolta porque a gente quer a justiça aqui. A gente quer a justiça agora, nesse momento. Só que se a gente parar para pensar, a gente tem como conter todo esse mal, todos esses crimes que ocorrem? Nós não temos. Nós podemos fazer a nossa parte e também é uma situação que até não se torna tão importuna, porque às vezes é de conhecimento público. Então você precisa manifestar uma opinião, precisa colocar o que você pensa em relação a isso. Não sair brigando com todo mundo, né? Não criando intrigas, mas são coisas que vão sempre existir. E aí sempre tem dois lados e as pessoas acabam até levando para o lado pessoal, brigando entre família por conta de um assunto aí que não tem a ver com a casa dela, tem a ver com a sociedade em geral. Então é um grande problema, né, quando a gente leva para dentro da nossa casa. Aí, além de falar então doenças, crimes e intrigas, aí ele vem crítica e sarcasmo. Então, quando ele fala em crítica, nós pensamos no nosso julgamento, nossa capacidade, que todos nós temos uma capacidade enorme de julgar os outros, de criticar os outros, e quando a gente pensa em nós mesmos, nós não queremos olhar para dentro, nós não queremos nos criticar. E ai, se alguém falar alguma coisa, que eu sou desse jeito, que eu preciso melhorar, né? E mesmo que seja uma crítica construtiva, como falam, né? A pessoa falando com a maior educação, tentando ali ajudar, a gente nunca sabe como que vai ser a reação do outro. Então isso acaba incomodando muito. É muito difícil quem aceite uma crítica de boa, que aceite uma crítica da primeira vez e falar, poxa, eu sou assim mesmo, eu preciso melhorar. E o nosso orgulho, onde é que ele mora, né? Ele é o primeirão que bate aí quando a gente está falando em críticas. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. Hoje tá um tema assim que você adora, só que não, né? Porque agora eu vou falar de sarcasmo. Já aproveitando, André Luiz está falando de temas importunos, então tá falando só de temas que incomodam ali as pessoas, né? Ele começou, são apenas assim, ó. São pontos, né? Pontos bem pontuais. E aí ele começa doenças, crimes, intrigas. Aí você chegou na crítica, estava falando da crítica. E agora ele veio pro sarcasmo, que eu aproveitei e já brinquei com você de maneira sarcástica, né? Que a gente sabe que muitas vezes polemizar numa live é bem complicado. A gente
pode ter algumas brigas nos comentários, algumas discussões, e isso não fica muito agradável, né, para quem tá passando o conteúdo e nem para quem tá lendo. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. E André Luiz então fala, né, esse sarcasmo, essa brincadeirinha, que às vezes é uma crítica ali escondida por detrás de uma brincadeira aparentemente inofensiva, que na verdade a pessoa tá falando mesmo o que ela pensa, né? Por falta de coragem, talvez ela use o sarcasmo para brincar com o outro. A gente tem que tomar cuidado, né, para não usar o sarcasmo demais, para não errar o tom. Martiele, boa tarde, bem-vinda. Ah, Luiz, para usar pontos bem pontuais, tem que pagar direitos autorais. Nossa, aí você rimou. Olha, eu acho que como bom entendido da lei que você já pode começar a registrar, pensar em registrar essas palavras, né, essa frase, né? Patentear remédio, acho que dá para registrar, né? E aí já corre atrás, viu? Mas você rimou ainda, aí, né, fica melhor ainda. A Rosana falando, espiritismo é para consolar e esclarecer, jamais para polemizar. Exatamente. E aí quando a gente fala às vezes de alguns temas, né, como todos nós somos pessoas, eu sou uma pessoa imperfeita, vocês são, todos nós aqui que estamos, às vezes um ali, né, acaba caindo numa situação que acaba se doendo por algum motivo, ou defendendo um ponto de vista muito forte, então a gente vai tem que tomar cuidado mesmo. E é um ponto, né, mais uma vez, não vou falar pontual, Luiz, que você tá brincando comigo, mas é um ponto que a gente se preocupa muito nas lives, né? É até engraçado eu falar esses temas importunos, que eu sou a primeira, assim, que já fala, não tem alguns assuntos ali que a gente sabe que vão surgir mais de uma opinião, duas, três, e isso pode dar problema, né? E aí, um ali que brinca com sarcasmo, brinca com uma crítica, aí para o outro entender, às vezes a gente não entende um sarcasmo, nem quando a gente tá pessoalmente, imagina aqui, né? Então, escrito é pior ainda. Betânia, boa tarde, bem-vinda. A Tchelle tá de olho. Então, aí depois, contendas domésticas, ele fala. É bem complicado, né, gente? Com certeza. Desajustes alheios. E ele continua. Conflitos sexuais. E, por último, divórcios. Então, quando nós falamos aqui, né? Quando alguém fala em relação à nossa casa, em relação à briga entre pessoas da mesma família, né? Se falava antes, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente sabe hoje que temos sim que ouvir, às vezes, as mulheres, que tem muitos casos aí que acontece violência doméstica o tempo todo, e é um tema importuno, mas também não dá para fechar os olhos, né? E é bem complicado se a gente pensar. A Enladeira falando, precisamos abortar temas polêmicos sim, mas há que ter a compreensão de todos para discutir como irmãos. Sim, Enladeira, você vai ver no final ainda, tá? Ele só tá soltando os temas. Eu tô falando que eu, Flávia, costumo não polemizar, não é o que ele tá falando, tá? Ele só tá soltando os temas aqui. Então, eu falei que é até engraçado sair pra mim, porque eu sou a primeira pessoa que às vezes eu não gosto, eu gosto de abordar, mas com uma situação um pouco mais cautelosa, né? Principalmente por a gente estar aqui em live, tá? Mas não é André Luiz, sou eu que tô falando. André Luiz tá só soltando aqui. Então ele falou contendas domésticas, né? A gente vai pensando aí, desajustes alheios. Então quando a gente vai ali falar do outro, que a pessoa de repente ali não tá tão bem, né? Conflitos sexuais, então aí a gente já entra num campo bem mais íntimo, muitas vezes num comportamento e numa situação ali que só quem vive na intimidade mesmo que acontece, e são temas que quando são tratados
trazem grande constrangimento para quem de repente precisa falar, precisa revelar, precisa se tratar em relação a isso. Então já é um grande problema mesmo, né? E por último, divórcios. Ninguém gosta também, né, de falar sobre divórcio, sobre relacionamentos que deram errado, sobre tudo que a gente esperava em relação a outro, acabou não dando certo, né? Vamos vendo então. E aí ele continua aqui, né? Notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros. Então, sair falando mal de pessoas que vieram de outros países, né? A gente tem aqui a questão dos refugiados, temos pessoas aqui que vêm em outros países da América do Sul e vem mesmo pedir abrigo aqui, e às vezes a gente faz alguns comentários que não são necessários, né? A casa onde eu trabalho tem família, tem comunidade do pessoal da Bolívia. Então tem a mãe que veio com os filhos, acho que é mãe e irmã, que veio com vários filhos, e o pai ficou por lá. O pai mora lá, né? As crianças que contaram pra gente. Então o pai ficou ali e a mãe veio para ver uma oportunidade, né? Para tentar buscar, porque é tudo muito difícil. Então a gente não sabe a situação que cada um tá vivendo, né? Bem complicado. E ele tá falando aqui racismo, que é outro ponto que até hoje, né? Até hoje a gente fala tanto. Vitor, boa tarde, bem-vindo. Estamos aqui, parece a nossa última live do encontro que a gente fez. Olha o tema, temas importunos. Ele tá aqui discorrendo aqui vários temas importunos aqui, né? Só as palavras, eu que estou fazendo os comentários, que eu acho também, o que eu vejo, como que eu trato e por que eu tô falando isso, porque eu também não sei de tudo e tô aprendendo também. Vamos ver o que ele vai falar no final, né? E deixei aberto também para quem quiser ir comentando e falando o que acha sobre esses temas importunos e como que a gente deve agir, né? Então ele falou aqui, vou dar uma repassada rapidinha, só porque você atrasou e você tá sempre aqui sempre, você tá direto com a gente, né? Então vale a pena. Então ele já falou, temas importunos, vai ouvindo. Doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo. Então paramos aqui no racismo, que é uma briga, uma luta até hoje, né? É uma luta até hoje e é extremamente difícil da gente conversar isso com muito respeito em todas as partes. São pontos ali que trazem mesmo história de família, história do nosso país. Então são situações ali que nos trazem mesmo um incômodo quando a gente fala. Ele continua aqui, preconceitos sociais. Então aqui vamos falar de todos os gêneros, né? Todos os tipos de preconceitos, eu acho que vale a pena. Tudo que tira a gente naquela máxima de Jesus, que temos que amar o próximo como nós mesmos. Então vamos levar a questão do preconceito social para tudo que abrange isso. Então falamos aqui, né, do racismo, já estava falando da cor, gênero e tudo que vem na sequência. Pode continuar a história que a gente vai ver, né? O filho tá empolgado aqui. Ai, é o dia inteiro cantando, mas vamos seguindo aqui. Preconceitos sociais, divergências políticas. Esse a gente quase nem tá falando, né, ultimamente. É um ponto assim que ninguém se recorda, né? Até parece. E como, né? E como? Atritos religiosos. Então nós temos sim, né? Dentro do próprio espiritismo, referente a outras religiões, a outras crenças e aquele esquecimento que Deus é um só, infelizmente. Autoelogio.
Então, aquela pessoa que, nossa, como fala demais, né? Como fala dela mesma. Meu Deus, como ela é boa. Félix Santos, boa tarde, seja bem-vindo. Vitor, vixe, mas você tá fazendo live com o meu diário? Tá quase, né? Ó, aproveita aí, gente, procura no dicionário aí quem puder. O próximo é no seu nome, tá? É carestia da vida. Procura pra mim o que é carestia. Quem puder, por favor, abrir o Google aí. Dá uma procuradinha. Carestia da vida, que ele fala autoelogio, depois ele fala carestia da vida. Por favor. Eu espero um pouquinho. Vitor, mas sempre é um tema, né, que a gente mesmo tava falando aquele dia da live, né, que a gente às vezes fala e defende uma posição e é necessário falar algumas coisas, né, e aí você tá falando que é seu diário, é o nosso dia a dia aqui, né, é o nosso dia a dia e como tem temas importunos, né, pra gente. Carestia é coisa cara aqui no Nordeste. Ah, é? Ah, Betânia, será que é? Carência? Vixe, agora é coisa cara ou é carência? É carestia mesmo, C-A-R-E-S-T-I-A. Carestia, escassez. Escassez. Ó, o Vitor procurou no dicionário, então. Português, com 2 S, por favor, né? É escassez, então? Tá bom. Então, escassez da vida, carestia da vida, tudo que tá faltando, né, pra nossa vida, carência de algo, perfeito, beleza. E pro Nordeste, o que a Betânia falou mesmo? É coisa cara, carestia, nossa, um é caro demais, outro é falta, mas será que é caro porque falta, né? Boa pergunta. Vamos seguindo aqui. Males pessoais, lamentações, comparações pejorativas. Isso aqui é um perigo, né? Falta de bens essenciais à sobrevivência. Então, sim. Tudo que tá faltando, né? Pra pessoa. Comparações pejorativas. Recordações infelizes. Esse tema é importuno, recordação infeliz. Nossa, aí você começa a englobar outros, né? De trás aqui. Reprovação aos serviços públicos. Gente, André Luiz tá lembrando a gente aqui, ó, o diário do Vitor, né, Vitor? Ai. Escândalos. E vai seguindo aqui. Virgínia, boa tarde, bem-vinda. Estamos aqui, hein? E ainda ele continua, gente. Infidelidade conjugal. A próxima, então, pornografia. Depois, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros. Anedotário inconveniente. E por último, histórias chulas. Então aqui eu acho que ele conseguiu englobar tudo, né, pessoal? A questão realmente da pornografia, ela veio para mim na hora que eu falei sobre desajustes alheios e conflitos sexuais. Eu realmente lembrei pessoas que têm vícios ali e que tem essa questão, né, a lidar muitas vezes em relação a isso. E André Luiz já veio no final falando de pornografia também, né? E olha, sinal verde inovando, né? Tudo de ruim. Minha mãe tá falando tudo de ruim. Exatamente. Mas é ruim porque nos causa, né, mames, esse incômodo falar sobre isso. Então aqui, antes de esperar de falar o que ele fechou, né, vamos aqui pensando em tudo isso. Ele falou de todos os males, tudo que tem ali em relação ao outro, tudo que temos em relação à sociedade de divergência, tudo que temos de lembranças ruins,
tudo o que falamos do nosso governo, toda a corrupção, escândalo que vivenciamos em notícias, todos os casos de traições, vícios, uso exagerado, apego exagerado à matéria. Quando a gente começa a pensar, porque quando você fala, você se apega nessa questão de falar na casa dos outros, contar histórias sobre os outros, falar sobre a vida dos outros. Então a gente está se apegando muito ao que vivemos aqui, né? Vitor aqui continuou, temos tanto a melhorar, temos, mas são temas, né, Vitor? Calma que ele não tá criticando, tá? Ele só elencou os temas. Então vamos ver o que ele vai falar. Luísa Andréa, seja bem-vinda. Boa tarde. Tô fechando aqui, mas depois também se quiser pegar o comecinho, tá? Fique à vontade. Aí ele continuou. Certamente, né, ele tá fechando todos os temas que ele falou, listado, e por último, certamente não existem assuntos indignos da palavra. E todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Então, ele não está falando que o assunto ele é proibido, né? Como o próprio Enladeira disse agora há pouco também, né? Que a gente estava falando aqui, que a gente precisa sim abordar. Perfeito o seu comentário. Eu não podia falar que era o fim, mas é o que ele nos orienta, porque tudo, muitas vezes, há necessidade de falar. Quando uma coisa incomoda, para aquilo sair também do lugar, para que as coisas sejam feitas de maneira correta, muitas vezes você precisa sim falar, você precisa expressar a sua opinião, conversar com outras pessoas, explicar o seu ponto de vista, para que a pessoa busque aquele entendimento também. E se ela entender, tiver mesmo assim outra opinião, vamos respeitar, mas pelo menos a gente buscou entender. Buscou fazer com que ela entenda. Porque não dá pra gente obrigar que as pessoas pensem igual a gente. Mas também não dá pra gente fechar os olhos e deixar de conversar sobre um determinado assunto só porque ele vai causar um mal-estar. Então a gente tem que ter sim equilíbrio, tem que ter prudência, como ele disse aqui, e a gente tem que saber o tom certo para falar as coisas. Senão a gente fica nesses dois limites, né? Ou você explode, se revolta contra o mundo e toda vez que você falar, você compra briga com todas as pessoas, ou você se cala e não fala mais nada. Então, qual que é esse equilíbrio? Como esse ponto, né? Como se falar isso? Como eu disse aqui, nas lives para mim é muito mais complicado. Por quê? Porque tem a questão que eu tô falando sozinha, tem pessoas aqui escrevendo, às vezes a pessoa escreve de um jeito e comunicação escrita às vezes dá mal entendido, aí outro pensa de um jeito e tem que tomar muita cautela em relação a isso. Mas tem que deixar de abordar esses temas? Não. Você tem que falar para que haja mudança. Não adianta a gente ficar em cima do muro, não adianta a gente querer não fazer nada, ficar ali. Porque muitas vezes depende da nossa ação, depende da nossa divulgação, mas vamos tomar cuidado com as fontes, vamos tomar cuidado com o meio, como que a gente se expressa, como que a gente está discordando da pessoa, explicando o ponto, e se vemos também que a pessoa não tem maturidade, ainda não tem entendimento, ainda não consegue manter uma conversa no nível bom, aí a gente se afasta, né? Porque ninguém quer arrumar intriga. Mas tem situações que são necessárias sim. Eu tento muitas vezes me forçar a colocar a minha opinião em relação às coisas também, porque ficar em cima do muro, né? Meu marido mesmo brinca, fala, você não fala, você às vezes você fica meio assim, né? Você não impõe você não impõe o que você pensa. Eu falei, não, às vezes eu tomo cautela, mas eu já sou o contrário, eu tendo a não querer me envolver, mas às vezes eu vejo que é necessário, e aí eu falo, e eu faço,
né? Mas eu acho que é um treino para todo mundo, tanto para quem fala demais e se revolta, como também para quem se cala para não causar problema, né? Esse equilíbrio, esse meio termo aqui, ele é muito difícil de ser encontrado. Vitor falando aqui, realmente são temas importantíssimos e precisam ser abordados de maneira séria, consciente, com paixão e verdadeira simpatia. É muito difícil, né? A gente tem que abordar de uma maneira leve. E a gente precisa levar também a nossa vida de maneira leve, sabe? Ontem eu tava em aula aqui com o pessoal, né, do meu grupo, que a gente está quase no fim do primeiro ano da escola, a minha casa espírita, e a gente estava falando dos caracteres do homem de bem. E aí, né, falando qual que é então a maior qualidade que se tenha, o que você consegue fazer isso da melhor maneira, né? Como? Qual que é a melhor qualidade? Qual que leva todas as outras, né? A caridade, o amor, a justiça. E isso também vem de encontro com a certeza quando a pessoa tem, quando o Espírito tem, como Jesus teve quando ele veio, ele sabia que aqui é uma escola, aqui é um lugar de passagem, aqui é uma experiência que nós estamos vivendo. Então nós vemos muitas vezes tantas coisas erradas, mas o mal ali às vezes é necessário para que a gente também evolua, saia do lugar. Isso no próprio livro dos Espíritos tem, às vezes precisa que esse mal exista nesse momento, num momento em excesso, para que se tome um rumo diferente. Não me engano, a pergunta, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu colar, se eu conseguir encontrar. Pergunta 784 do Livro dos Espíritos. Então, precisa que chegue às vezes num nível de perversidade que a gente acha um absurdo, mas que algo seja feito para que as pessoas ali que estavam em cima do muro, como eu, que estava, mas eu não quero falar, que elas se mexam também, que elas comecem a fazer algo, que elas comecem a contagiar positivamente as pessoas que estão em volta, consigam influenciar com aquilo que elas pensam. Então, e quando a gente tem a certeza de que esse mundo material aqui, essa matéria, isso aqui fica, nosso corpo fica, tudo fica, né? Quem vai é o nosso espírito é imortal, a vida continua com ele. E quando a gente tem essa certeza de que a vida continua, quando não sobra mais dúvidas pra gente, mas que a gente tem um monte de dúvida, mas como é que vai ser, pra onde eu vou, quem vai estar, quem não vai estar, e será que eu tô fazendo tudo certo, será que eu não tô, será que eu mereço mesmo tal coisa? Será que eu não... a gente se culpa, a gente se duvida o tempo todo, né? E a gente não tem essa certeza na vida. E aí a gente se apega aqui, a gente se apega a essas coisas que acontecem, esses temas, né? A esses males, essas questões mesmo que nos deixam deprimidos, que são situações mesmo de mal que existem hoje no nosso planeta e que vão continuar por um tempo assim. Então nada vai ser extinto. O que a gente tem que fazer é tomar uma atitude, saber abordar, saber falar com calma, saber ajudar o próximo, falar de uma maneira mansa, leve, tranquila, para que a mensagem também chegue, né? Com o exemplo de Jesus, né? O maior exemplo de ensinamento com mansietude é Jesus. Vitor falando... Diálogo com boa vontade de ambas as partes seria o ideal. Mas às vezes não tem a boa vontade da outra pessoa, né? E a gente tem que respeitar. E aí a gente espera o tempo dela, porque ficar dando murro em ponta de faca não dá. E o engraçado é que até quando a gente fala mesmo em religião e outros pontos, que às vezes a pessoa tem uma opinião tão divergente da nossa, se é tão divergente, às vezes não vale a pena a gente ficar tentando impor a nossa vontade, tentar convencer a pessoa disso, porque se a pessoa não demonstrou também que está um pouquinho aberta para mudar de opinião, para entender o seu ponto de vista, não vale a pena, só tá perdendo, só tá gastando energia, né? Só tá perdendo tempo. Infelizmente. Via espírita, boa tarde. Ser espírita na fé, boa tarde. Vitor falando, tem no Evangelho também, como maldizer os bons ventos que empurram a embarcação adiante. E a gente tem que se mexer assim mesmo o tempo todo. E às vezes, né, é necessário para que a gente evolua. Que se fica tudo como está, do mesmo jeito, a gente também fica.
do mesmo jeito, tá tudo bom, né? Tá tudo certo. Então a gente tem que agradecer por às vezes aparecer essas pessoas difíceis na gente, né? Aquelas lá que não tem boa vontade de discutir, aquelas pessoas que ainda têm uma opinião muito diferente da nossa, que também não escutam, que muitas vezes nos maltratam e não falam coisas boas, não deixam a gente feliz. Então, se todo mundo fosse compreensivo e bonzinho com a gente não ia perceber como a gente ainda precisa trabalhar em relação ao outro. Seria tudo muito fácil. Então, a gente precisa passar um pouquinho de dor também para entender o outro lado e tentar também ajudar, tentar compreender. E isso é tão difícil, né? Isso é tão difícil. Mas nós vamos seguindo aqui com os conselhos do André Luiz. Amanhã continua. Amanhã já é um texto normal mesmo. E vamos aí, né? Vamos seguindo, fazendo o nosso melhor possível, com muito respeito e com muito amor ao próximo, que é isso que importa. Pessoal, vou finalizando por aqui já, tá bom? Vamos finalizando, agradecendo quem passou por aqui e já se foi. Quem chegou aqui mais pro finzinho, igual a Vitória e outras pessoas que chegaram, o começo do vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho, tá? Então pode entrar. Entra, assiste rapidinho, que ele é curtinho também, o começo. Vitor, Vitória, Betânia, Carol, Mames, Virgínia, Deise, Marcelo, Luísa e Enladeira. E o restante do pessoal também que foi entrando e saindo e vendo novamente, que for assistir esse vídeo gravado também. Vou finalizar com essa frase da Vitória, então vamos aproveitar, ó. Lembra Chico? Sim, a outro dou o direito de ser como bem entende, a mim dou o dever de ser cada vez melhor. Eita, deu pausa aqui, voltei já. A outra dá o direito de ser como bem entende, a mim dá o dever de ser cada vez melhor. É isso aí, gente. Então vamos tentando ser melhores a cada dia, mesmo com nossos tropeços, com os nossos erros, gritos, irritações, mas vamos seguindo adiante, né? Uma hora tem que melhorar, uma hora a gente tem que perceber e conseguir mudar. Mas vamos juntos, tá bom? Então fiquem bem, fiquem com Deus, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!